Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quinta-feira, dia de falar sobre o IOF, porque tem novo capítulo dessa novela que eu vou chamar o quê? De Vidas Parceladas, já que o IOF entra ali também nos créditos e isso está pegando um pouco. Vamos falar também de IGPM que saiu hoje, também tem desemprego sendo divulgado. Hoje a gente vai falar tudo isso na agenda, mas já estou adiantando os assuntos para vocês. E vamos falar também de negociações salariais? Não, porque essa dívida eu já cumpri. A gente pode falar, se der tempo, de inflação por extrato de renda, que eu também estou devendo para vocês já há algum tempinho. Antes de tudo isso, para não perder tempo e eu conseguir chegar ali no fim do roteiro, vamos começar pela agenda? Vamos passar pelos principais indicadores, porque a agenda hoje está cheia e está cheia de gente falando. Então vamos lá, porque ela começou cedinho aqui no Brasil. 8 horas da manhã, saiu o IGPM de maio, esse dado a gente vai trazer para vocês, mas também saiu a sondagem dos serviços e do comércio, que depois que saírem todas as confianças, todas as sondagens, a gente faz um apanhadão e já traz todas de uma vez. Então hoje saiu comércio e serviços, mas já adianto para vocês que várias das confianças já tiveram mostrando aí sinais de vida, já mostraram sinais de vida e tiveram um pouquinho de melhora nesse mês de maio. Saiu nota de crédito do Banco Central, saiu um dado bem importante na nota de crédito, eu vou trazer para vocês amanhã, porque hoje não ia dar tempo. Olha como está extensa a nossa agenda, então amanhã eu vou trazer detalhes, porque parece que aquele crédito que estava sendo esperado mais barato ali com a garantia do FGTS não aconteceu bem assim. Então a gente vai trazer esses dados para vocês amanhã. 9 horas saiu a PNAD contínua com a taxa de desemprego de abril. E a gente teve o PIB dos Estados Unidos, 9h30 da manhã, primeiro trimestre, segunda leitura aqui. Então, já uma leitura não tão prévia assim dos Estados Unidos, do crescimento lá. Temos núcleo e índice de preços de gasto com consumo, o PCI. Esse dado o Banco Central dos Estados Unidos adora. Só que esse PCI, né, esse índice de gastos com consumo pessoal, é o trimestral. O que o Banco Central mais olha é aquele PCI, ou o índice de gastos com consumo mensal que sai amanhã. Mas esse já dá também ali uma primeira noção, ali uma primeira ideia de como é que estão caminhando os preços. E o Banco Central dos Estados Unidos olha essa métrica bem de perto. Por lá a gente tem também pedidos de auxílio-desemprego, semana até o 24 de maio. E aí a gente vai começar a ter vários dirigentes do Banco Central falando. Então, quem fala hoje, e vocês vão ver que a segunda parte da agenda, sobretudo à tarde, está recheada de presidentes e dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos. Então, hoje fala o presidente do Fed de Richmond em um evento. No meio do caminho, aí, a África do Sul divulgou a decisão de política monetária. E aí a gente passa para a segunda parte da agenda, já mais próxima aí do horário do almoço. Agorinha saíram as vendas pendentes de imóveis, mas esse dado vai ficar aí em segundo plano hoje. Por quê? Fala o presidente do Fed de Chicago às 11h40, a diretora do Fed, Adriana Kugler, fala às 15 horas. A gente tem a presidente do Banco da Inglaterra, o presidente aqui no caso do Banco da Inglaterra, o Andrew Bailey, participando também de um jantar, de um evento. Então aqui uma agenda bem recheada de dirigentes de Banco Central. Presidente do Fed de São Francisco, a Mary Daly, fala hoje também. O presidente de Dallas, a presidente Lori Logan. E a gente ainda tem o resultado primário do governo central. Então, como vocês podem ver, aqui no Brasil, a gente tem uma série de indicadores muito importantes sendo divulgados, o IGPM, a taxa de desemprego, tem as sondagens. Nos Estados Unidos, tem, claro, a leitura do PIB, a atualização dessa leitura, mas depois disso, vários dirigentes do Banco Central vão falar. Isso deve ganhar um pouco mais de relevância, porque ontem saiu a ata da última decisão de política monetária dos Estados Unidos e ela mostrou bastante incerteza em relação ao mercado de trabalho e bastante certeza em relação à inflação. Então, o mercado deve ficar de olho no que esses presidentes e dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos estão falando, justamente para buscar algum sinal em meio a toda essa incerteza colocada na ata.
E já puxando isso, né, eu vi aqui, ó, que hoje não vou dar bom dia para o Diego, viu? Eu vou dar melhoras para o Diego, vou mandar boas energias, porque Diego está dodói em casa e por isso ele não está aqui com a gente. Mas eu vi aqui que a nossa audiência já comemorou 1 milhão com a gente, falou, somos milionários. Pois é, somos milionários, atingimos 1 milhão de inscritos no nosso canal do Instituto Conhecimento Liberta. E a gente só tem a agradecer a vocês por tudo isso, porque sem vocês nada disso seria possível, sem essa comunidade que está com a gente. Então, muito obrigada aí pela inscrição e por estarem com a gente nesse jornalismo independente dia após dia. E além de vocês ficarem aí por dentro de todo o nosso conteúdo, vocês apoiam aqui o nosso canal. Então, muito obrigada mesmo. Agora, vamos passar para o fechamento de mercado. Olha, hoje vai ser difícil, hoje eu vou ter que beber água, porque não tenho respiro, vocês vão ter que ter paciência comigo, que eu vou ter que respirar. Então, bora lá. Vamos passar para o fechamento de mercado, porque a gente teve um dia bem negativo ontem, e esse dia negativo, ele acabou batendo também aqui no Ibovespa. Então, vamos entender o que levou esse movimento, né? Qual foi essa cautela toda que acabou generalizada e o que levou a nossa bolsa a cair, né? Foi fator interno, foi fator externo, foram os dois juntos. Então já vamos entender isso de uma vez. Por que a nossa bolsa caiu 0,47% ontem em um movimento que já era esperado de realização de ganhos? Então aqui a gente já espera que depois de subir 3 dias seguidos, em algum momento vai bater em um dado patamar perto do topo, que os agentes, né, os investidores vão começar a vender os ativos para realizar lucro. Então parte dessa queda foi justamente motivada por isso. Mas teve outros fatores que também levaram o Ibovespa a cair 0,47. Um deles foi o mercado internacional, porque como vocês podem ver aí na tela, o S&P 500 e a Nasdaq caíram ontem e não caíram tão pouco assim, caíram ali na faixa do 0,5%. As bolsas caíram nos Estados Unidos em meio a preocupações em relação à ata do Fed que eu estava falando ontem, que é o Banco Central, falando agora há pouco, e que saiu ontem, né, que é o Banco Central dos Estados Unidos, e essa ata trouxe muita incerteza. Em cenários de incerteza, o mercado normalmente reage mal, mas tem outras coisas no radar, né? Será que Donald Trump vai continuar adiando tarifas? Será que ele não vai? Então, tudo isso que aconteceu ontem, até antes da gente ter um fechamento dessa história, mas essa incerteza que estava pairando desde manhã já começou a deteriorar o humor em Nova York. Então, não foi um dia positivo por lá, foi um dia de bastante incerteza e essa incerteza também chegou aqui. Outro ponto que motivou essas quedas e que fez o dólar, inclusive, subir aí para 5,69 foi a China. Tem bastante também incerteza em relação ao crescimento chinês. O crescimento chinês pode não ser tão bom quanto se esperava e isso pode bater em preço das commodities e principalmente do minério de ferro. O minério de ferro ele vem operando abaixo dos $100 por tonelada há algum tempo, tanto em Dalian quanto em Singapura. Então, esse movimento, né, de um minério de ferro mais barato acaba impactando as nossas empresas de mineração e siderurgia aqui no Brasil. E não à toa, elas ficaram no destaque negativo ontem. Tanto a CSN Mineração quanto a Vale, elas foram ali destaques negativos do dia. A Vale ela tem um peso individual muito grande no Ibovespa. Então, se ela cai, ela já tem grande chance de levar o Ibovespa junto com ela. Só que outras empresas mais pesadas do Ibovespa, tipo a Petrobras, também caíram. A CSN caiu, a gente não teve um dia tão positivo para os bancos, que também estão todos embrenhados nessa novela, briga, treta do IOF. Então, você tem todo esse sentimento também negativo vindo de algumas ações que têm peso. E aí, a nossa bolsa não conseguiu se desvencilhar do movimento de Nova York e acabou sendo levada junto, tanto por fatores internos quanto fatores externos. Não foi nenhum individualmente, mas a junção dos dois. E já falando aqui em IOF, temos novo capítulo da nossa novela. A gente tinha Tarifa Fatal, agora a gente tem uma nova novela na nossa grade aqui, que é Vidas Parceladas. Vidas parceladas porque IOF incide em crédito também, e é importante você saber disso, embora as mudanças não tenham pegado a pessoa física, na jurídica ela pegou e ela acaba até tendo um peso maior, né? Se a gente pensar no IOF mais alto, ele acaba já deixando o crédito mais restritivo e tendo um peso maior para empresas menores, de menor porte. Então, isso também gera uma preocupação, né? E aí a gente tem o IOF sob ameaça.
Haddad alertando, né, para impactos dessa revogação no fiscal do Brasil. E a gente sabe que se tem uma coisa que o mercado é fiscalista. Então, se tem qualquer incerteza em relação ao fiscal, à arrecadação que pode diminuir, possíveis contingenciamentos que podem aumentar por conta do IOF, obviamente o mercado não ia reagir bem. E isso também contribuiu para o movimento que a gente viu de ontem. Então, não ia entrar tanto nos detalhes, porque a gente já ia falar de IOF agora. Mas teve mais que isso, né? Parece que Hugo Motta se pronunciou em relação a isso, já teve um spoiler, não é nenhum, mas a gente trouxe aí o tweet de Hugo Motta de novo para eu poder falar um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá. Ontem à noite, me reuni ao lado do presidente Davi Alcolumbre com o ministro Fernando Haddad e a ministra Gleisi e líderes. Reforcei a insatisfação geral dos deputados com a proposta do aumento do imposto do governo federal e relatei que o clima é para a derrubada do decreto na Câmara. Combinamos que a equipe econômica tem 10 dias para apresentar um plano alternativo ao aumento do IOF, algo que seja duradouro, consistente, que evite gambiarras tributárias só para aumentar a arrecadação, prejudicando o país. Eu não sei quando o Hugo Motta começou a ter essas preocupações em relação à arrecadação e prejuízo ao país, mas aqui no seu tweet ele se mostra muito preocupado com isso. E aí eu vou entrar num ponto que eu acho que está muito ali no meio de toda essa novela do IOF. Por quê? O IOF, ele é um imposto tido, né, pelo mercado financeiro como regulatório. Então, se você queria regular remessas de câmbio, você aumentava o IOF. Se você queria segurar um pouco o crédito, você aumentava o IOF. Quando você quer estimular o crédito, você baixa o IOF. Se você não estiver tão preocupado com o câmbio, você pode mexer no IOF também. Então, para o mercado financeiro, o IOF ele é regulatório e não arrecadatório. E aí você tem essa contrapartida ou essa composição das receitas do governo sendo equilibradas pelo aumento do IOF. Então, o mercado já não gostou por aí. Só que o mercado também não gostou porque aumentou a tarifa, né, ou aumentou o imposto, ali, a alíquota, para alguns agentes do mercado que não tinham a alíquota antes ou que tinham uma alíquota mais baixa. Então, para quem ia investir no exterior, por exemplo, tinha a alíquota de 1,1%. Para quem ia mover fundos, então, de fundo para fundo, né, de gestor para gestor ali, você comprar um fundo fora para colocar dentro do seu fundo, você também faz remessa, você também tem um processo cambial ali no meio. Isso também não tinha alíquota, era isento. E aí, quando a alíquota cambial sobe a 3,5% para todo mundo, o mercado reclama. E ele acaba ali tendo um posicionamento bem firme, usando essa história do IOF ser regulatório como base, para tentar fazer o governo recuar, e começaram a chiar e fizeram um barulho bem alto, tão alto que Haddad não levou 12 horas, levou 6 horas para ouvir e recuar. E aí, Haddad até falou, não queria ruídos no mercado financeiro, e acabou deixando como estava antes. Então, isento para quem era isento, 1,1 para quem era 1,1. Só que todas as outras categorias acabaram tendo o seu IOF aumentado. Então, a gente, por exemplo, aqui, se quiser comprar uma doleta, né, quiser mandar um dinheiro para fora para qualquer que seja o motivo, a gente vai pagar 3,5. A empresa menor, que acaba tendo um peso maior no custo de crédito por conta da sua operação, se você sobe o IOF, você tem também um impacto nessas empresas menores, porque elas vão sentir mais o custo do crédito, já que elas têm também operações menores. E acabou subindo para todo mundo, não na mesma proporção, mas acabou subindo para todo mundo. O Simples, por exemplo, dobrou o teto do IOF ao ano. Então, a gente começa a ver que o peso sempre fica para quem não tem voz para reclamar e ser ouvido, porque reclamar todo mundo pode reclamar. A questão é quanto barulho vai fazer, qual vai ser o barulho que vai atrapalhar ali as negociações, que barulhos vão chegar nos jantares, como diria Maria da Conceição Tavares, a ponto da Fazenda recuar. E é nisso que eu quero chegar, porque o mercado ele sempre cobra um fiscalismo, né? Ele tem um fiscalismo muito seletivo desde que não bata nele. Então, você tem ali toda uma cobrança por esse equilíbrio fiscal no Brasil, que pode ser muito discutido, inclusive, né? Se precisa de toda essa amarra que tem de arcabouço e tudo mais, mas
Hoje a gente está nessa situação e isso está sendo cobrado. E o mercado é muito fiscalista. Se tem qualquer coisa que desanda no meio do caminho, já se começa a falar em risco fiscal. E essa questão do IOF foi colocada como um passo para começar a baixar a taxa de juros. Então, se a gente fizer esse ponto, vai diminuir o risco fiscal, vai diminuir o risco país, a gente vai ter uma maior arrecadação, vai equilibrar ali as contas e a gente vai conseguir baixar a taxa de juros. Só que a gente sabe que não é bem assim. Tem vários passos que vão surgindo, sempre tem uma coisa nova, um empecilho, um tropeço, uma pedra no meio do caminho, que acabam impedindo que isso seja feito lá no final. Então sempre aparece um porém. Agora o porém é o IOF. E aí vem o Congresso, que também na hora de abrir mão não quis. Então é isso, todo mundo cobra um fiscalismo seletivo, todo mundo quer que tenha ajuste fiscal, mas ninguém quer ajuste fiscal no seu bolso. Então o mercado financeiro não quer que aumente IOF para fundo, porque isso ia acabar desequilibrando o mercado de fundos de investimento, mas também não quer abrir mão de juros sobre capital próprio. Ninguém quer abrir mão de desoneração de folha aqui no Brasil. Se for falar para colocar emenda parlamentar dentro do arcabouço fiscal, aí também vão falar, pô, isso aí eu não vou votar. Então, você vê que está todo mundo cobrando um fiscal, que a gente poderia até discutir se essa cobrança ela é exagerada ou não, mas aqui pensando que tem a cobrança acontecendo. Todo mundo quer cobrar o fiscal, mas ninguém quer que seja no seu bolso. Então, acaba sobrando sempre para quem não tem poder político econômico. Então, a Câmara agora está nessa, né? Vai votar, não vai passar, não está desidratada essa questão, ela vai acabar não passando no Congresso, então é melhor já trazer alternativas a isso. E aí as alternativas vão ser quais? Mais contingenciamento? De qualquer forma, né, quando você abre mão de uma arrecadação e precisa compensar em outra parte, que outra parte que vai pagar essa perda de arrecadação? Porque a gente lembra muito bem que quando teve aquela discussão dos dividendos, que hoje são isentos aqui no Brasil, que poderiam passar a ser tributados para garantir a isenção de imposto de renda para R$5 mil, também acaba sendo uma compensação, o andar de cima chiou também. Achou muito alta a alíquota de 1 a 10% progressiva a partir de 50 mil por mês. Então, não, mas aí está muito alta, tem que ter um teto maior, porque que absurdo essa conta ficar para quem nunca pagou a conta na cabeça deles. Né? Então, ninguém quer abrir mão dos seus privilégios, mas todo mundo quer cobrar o fiscal. É nesse ponto que eu quero chegar. Será que o Congresso estaria disposto de deixar as emendas ali dentro do teto ou até com um contingenciamento maior para abrir mão do IOF? Será que as empresas abririam mão da desoneração de folha? Será que os juros sobre capital próprio poderiam deixar de existir, que eu chamo de jabuticaba de capital próprio, porque só tem no Brasil? É uma herança da época hiperinflacionária, que está muito longe de ser a nossa realidade de hoje. Deixou de ter sentido, mas virou uma forma ali tributária de você pagar menos imposto e usar isso como despesa? Será que alguém está disposto de abrir mão disso? Será que alguém está disposto de mexer em qualquer coisa que não seja no lombo do trabalhador? Porque é muito fácil você deixar o IOF depois para as pequenas empresas pagarem, para as pessoas físicas que fazem remessa de câmbio pagarem, né? Então é muito fácil, apesar do VGBL ter um limite ali 50 mil isento, e aí quem que vai colocar mais 50 mil na Previdência também é uma discussão, mas a grande parte da arrecadação, né, vai vir dessas pequenas remessas, vai vir das empresas que pegam crédito, e a gente já tem um crédito muito restritivo aqui no Brasil por conta dos juros. E aí ele vai ficar mais apertado ainda por conta do IOF. E aí as empresas vão ficar com projetos mais inviáveis, porque o custo de capital, se ela se financia, também sobe. Então você acaba, no curto prazo, desacelerando a economia, né, pelo lado do crédito das empresas, você faz essa desaceleração e aí você vai baixar juros num segundo momento porque cumpriu o dever de casa num primeiro momento. Mas será que esse dever de casa não vai surgir depois com várias liçõezinhas extras curriculares ali para se cumprir também? Porque sempre foi assim e é isso que a gente tem que pensar. E aí, agora está nessa nova novela, nesse novo capítulo, que é o Congresso tentando barrar o aumento do IOF, mas eu até tenho toda a discussão, eu fui muito crítica ao aumento de IOF justamente porque ele vai recair não em quem poderia começar a pagar alguma coisa que sempre foi isento ou que tinha uma alíquota menor, mas vai recair nas pequenas empresas e nas pessoas. Mas
Né? Será que nesse impasse do Congresso alguém vai querer abrir mão de alguma coisa também? Né? Ou será que vai jogar de novo para o contingenciamento e que esse contingenciamento seja do lado mais fraco da corda? É isso que a gente tem que ficar muito atento, porque eu tenho certeza que de privilégio ninguém vai querer abrir mão. Agora a gente vai falar de um outro assunto de hoje, porque eu tenho 8 minutinhos aí, talvez um pouquinho mais, mas para falar aí do IGPM que saiu hoje, né? Dado fresquinho, dado que saiu agora de manhã e que fala do nosso bolso, né? Então a inflação, ela acabou tendo, né, uma desaceleração no mês de maio. O IGPM ele é conhecido até como uma certa prévia da inflação oficial. Ela tem outra data, né, ela já pega uma data um pouco mais ampla que o IPCA 15 e ela é até conhecida como inflação do aluguel porque ela que reajustava contratos no passado e ela ficou conhecida assim. Então o IGPM ele traz aí um pouco de sensação do que esperar para o nosso IPCA final. E o IGPM ele recuou, só que o IGPM ele tem uma outra composição, né? Quando a gente olha o IGPM, a gente está olhando mais o IPC do que qualquer outra coisa. O IGPM tem índice ao produtor, o IGPM tem índice nacional da construção civil na composição, e esses dois muito sensíveis a dólar, coisa que não aparece no índice de preços ao consumidor amplo, nosso IPCA, que é só o consumidor. Então, quando a gente olha o IGPM como uma possível prévia do IPCA, a gente está olhando mais para o IPC aqui, que é o Índice de Preços ao Consumidor da FGV. E a gente teve algumas mudanças, sim, em maio. Então, vamos lá para ver o que mudou aqui. O IGPM saiu de 0,24 em abril para 0,49 de queda em maio. E aí a gente tem o IPA, que é o Índice de Preços ao Produtor, saindo de 0,13 para uma queda de 0,82, então teve deflação no Índice de Preços ao Produtor. E isso que levou a essa queda do IGPM. O IPCM, que é o que mais importa aqui para o nosso bolso no curto prazo, né? Porque o IPA também, se subir, vai chegar no nosso bolso. Não vamos ser inocentes nem bobos, porque ele chega assim. Mas o IPC ele sai de 0,46 para 0,37, então em queda aqui também no mês de maio. E o INCC da construção civil sai de 0,59 para 0,26, também desacelerando, mas ainda em alta. E quando a gente olha os 12 meses, a gente vê essa desaceleração começando a acontecer, tanto no IGPM quanto nos seus componentes. Então a gente teve queda nos 12 meses, também do IGPM cheio, do IPA, do IPC e do INCC, só que em menores proporções entre cada um deles, porque justamente a gente teve uma queda muito maior no IPA-M do que no IPCM, né? Então, obviamente, quando a gente vai olhar os 12 meses, todos tiveram desaceleração também, mas a desaceleração maior não aconteceu no IPC ou no INCC. Mas vamos ver o que importa, vamos ver que itens que puxaram ou não essa desaceleração, como é que foi a variação desses itens no mês agora de maio, porque a gente tem de novo aqui até alguns pontos que já tinham aparecido no IPCA 15 e que começam a acender alerta, porque muito provavelmente vão aparecer também no IPCA, tá? Então aqui o melhor direcionador que a gente tem, o melhor condutor do IPCA é o IPCM. Então vamos lá, tarifa de energia elétrica, né, ou eletricidade residencial, subiu 2,47 no IGPM. Então, assim como no IPCA 15 teve alta da energia elétrica, e isso deve aparecer também no IPCA. A batata inglesa, que já tinha aparecido, é a volta dos tubérculos, né, porque ela já está aparecendo há algum tempo aqui, também voltou a subir, mas para quem lembra do IPCA 15, a gente ainda não tem um acumulado em 12 meses. Isso mostra também um comportamento sazonal aí de alguns itens, como o tomate e a batata, né? Então, quando a gente tem um item que sobe muito em alguns períodos, mas quando a gente olha o acumulado em 12 meses, ele não está em alta, isso quer dizer que podem ser efeitos pontuais daquele item, e agora é a vez da batata inglesa virar colar. O café em pó continuou subindo até mais do que o IPCA 15, e até outro dia na redação eu estava falando sobre isso, dando péssimas notícias, que o café em pó não deve arrefecer tão cedo. Então, assim, né, a nossa... Gente, essa tarde aí é do
É isso aí, ó, porque era isso que eu ia falar. As nossas fontes de energia, aquela lá da inflação por extrato de renda. As nossas fontes de energia, elas estão muito caras, a gente não pode nem tomar um cafezinho para acordar direito. E a nossa tarifa de eletricidade, ela tá também alta. Então, que energia que a gente vai ter? Nem elétrica, nem a nossa vital aí, que é o café. Eu estava dando justamente essa má notícia de que o café deve continuar acelerando e a gente já vê uma alta maior no IPCM do que a gente tinha visto no IPCA 15, mostrando que a gente pode voltar a ter protagonismo do café em pó aqui no IPCA, com uma alta, inclusive, que pode ficar maior. E eu já tinha falado, né, que o efeito, principalmente quando a gente começa a ver o grão subir no produtor, ele leva de 12 a 15 meses para chegar no consumidor. E ele tem um efeito duradouro. Então, essa alta que a gente está vendo pode ser que ela seja da alta do preço do produtor de 12 meses atrás. E a gente sabe muito bem, e quem assiste a gente aqui também sabe, que o preço do produtor do grão de café ficou alto por muito tempo, em alta por muito tempo. A gente tem uma questão global de suprimentos aí bastante problemática, tem questão logística, tem questão climática. Então, tudo isso está fazendo o grão ao produtor ficar caro e esse efeito a gente está colhendo aqui com o perdão do trocadilho, de 12 meses atrás. Então, pode esperar que o café vai continuar subindo e esse é um ponto de preocupação, porque ele já subiu mais de 90% em 12 meses. Aqui, diferente da batata, não é uma alta pontual, é uma alta que vem se estendendo. Então, não fiquem surpresos se vocês chegarem no mercado e ver lá um saquinho de café custando 40, 50 conto. Porque, infelizmente, por mais que a gente seja um grande produtor de café, um dos maiores do mundo, a gente sabe que esse café é voltado para exportação. Pouco que fica aqui é de baixa qualidade e muito voltado para exportação também fica ali à mercê de todas essas questões globais, porque vai valer muito mais a pena vender para fora do que aqui dentro. Então, a gente está sofrendo com o café e eu acho um absurdo o brasileiro começar a tomar tipo café ou ter ali, né, alguma substituição do café, sendo que a gente produz café, a gente devia ter o consumo do café aqui dentro, mas a gente sabe que o mercado sempre vai se voltar, né, para o que é mais lucrativo. E a gente teve também algumas quedas de passagem aérea, tarifa de telefone, o tomate, né, que eu falei, tem esse efeito muito sazonal, o arroz e a gasolina, coisas que já tinham aparecido no IPCA 15, também repetindo aqui, sendo que passagem aérea tem mais peso nas medições da FGV, aqui uma curiosidade, do que do IBGE. Então, talvez também tenha esse efeito mais capturado no IPCM do que no IPCA. Mas, para a gente saber aí que caíram, então a gente já pode esperar que quando vier inflação por extrato de renda de maio, porque até agora só saiu de abril, a gente vai ter inflação menor para maiores rendas e maior para menores rendas. Agora, vamos dar recadinho aí, porque hoje tem o Império Malafaia às 8 horas da noite. Você não pode ficar de fora dessa. Então, para não ficar de fora dessa, você entra em iclmercado.com.br, já se inscreve, garante o seu ingresso, garante a sua vaga para às 8 horas da noite. Não só assistir o Império Malafaia com a Juliana Dalpiva, o Igor Melo e o Eduardo Moreira, mas também saber qual vai ser a novidade do 1 milhão de inscritos. Então, o que será que vem por aí, não só na denúncia mais explosiva do ano, nesse documentário bombástico, mas também nessa comemoração do 1 milhão de inscritos? Quer saber? iclmercado.com.br para garantir o seu ingresso. E agora vocês ficam com o rolê ICL, porque vamos dar rolê agora com também 1 milhão na conta aí, né, dos inscritos, claro, não na minha. Mas vamos lá agora com o rolê ICL, com o William De Luca e Guga Noblar. Amanhã eu volto para trazer o que ficou de hoje. Então a gente fala de desemprego, fala de inflação por extrato de renda e já traz um panorama das sondagens. Um beijão e até amanhã, pessoal. Chegou o dia. Depois de um ano de investigação e análise de mais de 30 mil páginas de documentos, a gente vai contar para você o que o Silas Malafaia tentou esconder durante vários anos sobre o patrimônio dele. Eu tô falando dos valores que ele recebeu da igreja, das viagens de jatinho e dos carros importados. O documentário Império Malafaia estreia hoje, às 8 horas da noite, aqui no canal do ICL. Don't waste my time. Na loja Sou ICL você encontra camisetas, canecas, mochilas e bonés que carregam ideias. Produtos com propósito para quem acredita em justiça, consciência e transformação.
Vista, use, leve a luta com você. Acesse souicl.com.br e escolha o que representa você. ICL, souicl.com.br, tá tudo lá.